Nós estávamos ministrando sobre o tema Verdades Básicas. São fascículos que normalmente são dados a um novo decidido. Normalmente esses conceitos, esses princípios eram dados em 2 fascículos, agora serão 3. E nós resolvemos dividir o segundo em 2 partes. Então, essa será a terceira parte. O nosso propósito é estimular você a trabalhar com novos decididos. Uma das carências maiores que nós temos é de discipuladores. Pessoas comprometidas que se disponham a dar essa assistência àqueles que se decidem e aqueles que vêm aqui estão dispostos a vir para ouvir sobre Jesus. Então, nosso desejo é que haja um plantão onde cada domingo sempre exista uma pessoa, um discipulador que se disponha a receber quem aqui venha. E talvez você tenha pessoas que você queira trazer, vir aqui para estudar a palavra. E ela virá com essa finalidade. Olha, se você quiser estudar a Bíblia, existe na igreja, nesse horário, alguém que vai ajudar você a entender a palavra de Deus. Então, é que temos sempre alguém aqui. Nós já tivemos isso por razões que a gente nem sabe como as coisas foram acontecendo, mas de repente ficamos sem as pessoas que lideravam esse trabalho e queremos levantar novas pessoas para fazerem esse trabalho. Depois de darem as 3 primeiras lições, como vão ser agora, as pessoas serão encaminhadas para quem está dando o discipulado, que é o irmão Rodney. Eu estou dando, vou terminar uma turma. Brevemente vamos terminar a primeira fase e depois eu comunicarei à igreja aquilo que eu tenho em mente fazer também, mas não é para agora. Então vamos lá. Nós vamos examinar hoje a parábola do semeador. Se você quiser, seria bom ter a sua Bíblia aberta, se não, acho que vai ser projetado aqui. Você pode acompanhar pela projeção. Mateus 13, de 1 a 23. Jesus conta a parábola, depois ele responde alguns questionamentos dos seus discípulos, e depois desses questionamentos, ele então explica o significado da parábola que ele contou para todos, mas só explicou para os seus discípulos. Bem, capítulo 13, versículo 1, nós ficamos sabendo que Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. É significativo o fato de nós pararmos para pensar em Jesus sentado à beira do mar. Ele não está sentado numa cadeira de praia. Eu creio que ele está sentado no chão. E isso realmente é algo que nos leva a pensar na simplicidade que existia em Jesus para ministrar. Eu realmente invejo, no bom sentido, porque só pode ser no bom sentido mesmo, né? Essa espontaneidade, essa naturalidade que nós vemos em Jesus, em todo o tempo, em todas as suas maneiras multiformes de agir e de proceder em cada situação. Essas atitudes de Jesus sempre espantaram os religiosos de seu tempo, que se vestiam de determinadas
formalidades que muitas vezes nós adquirimos, e eu estou me referindo a mim mesmo, e que nós não encontramos em Jesus, né? E essas pessoas tinham muita dificuldade de entender um Jesus que vinha como Filho de Deus, que era Deus na forma humana, e talvez tenha sido não, com certeza, eles se escandalizavam com aquilo que Jesus fazia e como ele agia. Mas Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. O mar da Galileia. E o texto continua dizendo que grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso, ele entrou num barco e se assentou. É fácil de entender por que ele fez isso. Imagine ele na praia, e a multidão em volta dele, e como é que ele iria ministrar de maneira mais adequada, sem sofrer empurrões ou de maneira mais livre para poder falar. Entrou num barco, se afastou. Nós sabemos que tudo indica era o barco de Pedro. E dali, ele assentado, porque em pé é impossível você ficar em pé num barco que pode vir a se movimentar. Então ele se assentou e pôde dali então ministrar. Com a multidão cercando assim, dessa forma, foi criada como que uma concha acústica que impedia que a sua voz se perdesse, mas chegasse aos que estavam ali para ouvi-lo. O texto diz que toda a multidão estava em pé na praia. Interessante, né? Vocês estão assentados, eu estou em pé, mas ali era o contrário. Mas cada circunstância exige uma atitude, uma posição diferente, né? O texto continua dizendo no verso 3, Jesus de muitas coisas lhes falou por parábolas. Nós sabemos que ele, na maior parte das vezes, usava as parábolas para comunicar verdades que, na realidade, ninguém entendia. A maior parte das pessoas não entendia. Nós vamos explicar isso melhor. Jesus, então, lhes contou a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, ele diz que uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves do céu, a comeram. Ele continuou dizendo, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profundas a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E Jesus finalizou a parábola dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, o que é que poderíamos entender da parábola e poderiam entender aqueles que a lessem? Aquilo que foi dito. Mas essa parábola tinha um desdobramento. Ela tinha uma aplicação, só que ele não, em princípio, não dá essa aplicação e não explica o que ele queria dizer com isso. É um semeador que saiu a semear, a semente caiu em 4 solos diferentes,
E ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser entender, que entenda. Quem tiver interesse em saber, que saiba. Por isso, depois, quando ele ficou sozinho, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? São os discípulos de Jesus perguntando a Jesus por que ele se dirigia às multidões por meio de parábolas. E temos que entender que quando eles fizeram essa pergunta é porque eles mesmos não tinham entendido a parábola. E também pelo fato de que essas palavras ditas como foram ditas não levavam podiam não levar a lugar nenhum se não fossem explicadas, se ela não fosse explicada. Em Marcos capítulo 4, verso 10, dentro desse contexto, nós lemos assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Está registrado em Marcos 10, 4, 10 a 12, também está registrado em Lucas 9 e 10. Sempre eles pedindo explicações daquilo que eles não tinham entendido. Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Jesus não está dizendo que os discípulos dele tinham entendido, mas que ele haveria de explicar para eles aquilo que ele não explicou para os outros. Jesus explicou as razões. Primeiro, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você é alguém que busca conhecer, e se você se debruça na palavra de Deus, se você se dedica à oração, pedindo a Deus para entender, então, se você tem algo, você vai ter mais. Mas se você não tem esse interesse, você vai ter cada vez menos. Então, quem tem bastante vai ter mais. E quem tem pouco vai ter menos ainda. Segundo, por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Está muito claro que Jesus disse: olha, eu falei por meio de parábolas para que eles vejam e não vejam. Eles vejam, mas é como se não vissem. Eles ouçam, mas é como se não ouvissem. E eles não entendam o que eu disse. E parece uma coisa de louco, quando nós paramos para pensar nisso. Como é que Jesus desceu lá do céu, se fez homem, veio aqui, pregava a palavra, e o propósito dele é que nem todos entendessem. Em terceiro lugar, ele explicou ainda: assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de nenhum modo perceberão. É significativo que o profeta Isaías tenha dito, o Senhor tenha dito isso por meio do profeta Isaías, e que isso tenha se cumprido de várias formas na vida do profeta, e viria a se cumprir de uma maneira muito específica no ministério de Jesus.
Agora a pergunta que podemos fazer é por que as coisas são assim? Jesus explicou, aqui está a razão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então vejamos o que é dito aqui. Ele diz que o coração do povo estava endurecido. Por que estava endurecido? Fala de uma resistência àquilo que Jesus dizia, uma resistência ao ensino de Jesus, uma resistência à palavra de Deus, logo, às palavras de Jesus. Então, um coração endurecido é um coração que não recebe. Jesus falou que se alguém não receber o reino de Deus como uma criança, ele não pode... ele não poderia ser salvo, ele não poderia participar. Isso fala de uma simplicidade, um coração aberto. A criança, nós temos que ter muito cuidado com o que damos às nossas crianças, porque as crianças, elas absorvem tudo aquilo que elas ouvem e veem. E eu já disse aqui mais de uma vez, aquilo que não fui eu que inventei, as pesquisas dizem, e são pesquisas confiáveis. A maior parte das pessoas que hoje são crentes, elas fizeram uma decisão por Jesus quando eram crianças, no mais tardar, adolescentes. Daí para diante vai criando cada dia, quanto mais velha a pessoa fica, mais resistência ela tem. Isso porque a pessoa começa a raciocinar, a imaginar, a ter ideias próprias, conceitos próprios, e ela já criou muitas barreiras para Deus poder agir. Já o coração de uma criança é um coração simples, um coração aberto a tudo que lhes é dado. E Jesus diz que o reino de Deus tem que ser recebido dessa forma, com o coração aberto. Mas ele disse, o coração desse povo está endurecido. E ele explicou, ouviram com os ouvidos tapados. Nós usamos muito e dizemos muitas vezes que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Na realidade não entra nem por um nem por outro. Ele nem passa pelo ouvido. Entra aqui e não é ouvido, não é? Ouviram com os ouvidos tapados. É como você, olha, eu ouço, mas não quero ouvir. Não quero entender, não estou afim. E fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, é um coração aberto, se convertam e sejam por mim curados. Então, Deus está pronto a levar a pessoa a uma experiência com Ele e a curá-lo, mas por causa da dureza de coração, da resistência do ser humano, então isso é impossível. Impossível para Deus. Pelo menos por uma razão muito simples, Deus não viola nem violenta ninguém. Não viola uma coisa que chama livre-arbítrio e liberdade de escolha que todos nós temos. Há uma dificuldade muito grande em estabelecer determinados padrões da ação de Deus.
Nós sabemos que Deus nos escolheu, mas Ele nos escolheu em Jesus, com base na obra redentora de Jesus, e é necessário que as pessoas creiam em Jesus, e aqueles que creem nele são os escolhidos. Existem alguns textos que nos fazem entender que, como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse texto nos dá a entender que as ovelhas dele já estão como que pré-determinadas. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz na sua palavra que Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Deus coloca o problema maior no coração da pessoa, na resistência que ela faz à palavra de Deus e ao propósito de Deus. E por isso que também a palavra de Deus diz: hoje, se vocês ouvirem a voz do Espírito, não resistam ao Espírito de Deus, se vocês ouvirem. Esqueci, é um texto de Hebreus, não sei se eu vou achar agora. Se você achar, está lá no início dos primeiros capítulos da Epístola aos Hebreus. Fala da importância de nós não resistirmos ao Espírito de Deus, como fizeram os que estavam no deserto e resistiram a Deus de várias formas, e fala para nós não endurecermos o nosso coração. Pois bem, Jesus acrescentou ainda: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mas aquele povo ouvia e a vida deles permanecia a mesma coisa. Se você vem aqui, ouve a mensagem, quando você sai da porta, você é a mesma pessoa quando você aqui entrou, então acontece a mesma coisa. Porque você não está ouvindo com o propósito de ter a sua vida mudada. Você não está vendo, você não está ouvindo e você não está entendendo. Então você vai sair da mesma forma. Você veio cumprir um ritual religioso e saiu da mesma forma. Já cumpri a minha obrigação. Antes de vermos a explicação dada por Jesus para a parábola do semeador, queremos ver dois detalhes. Primeiro, o que representa a semente? Porque ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Isso é explicado em Lucas 8:11. Jesus explicou: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Segundo, o que representam os 4 tipos de solos? Representam 4 tipos diferentes de corações, ou 4 tipos de reações diferentes de pessoas diferentes. E a maneira como essas pessoas reagem à palavra de Deus. Por isso que o texto diz: o que lhes foi semeado no coração. Mateus 13, 19b.
Agora nós vamos ver a explicação de Jesus para a palavra do semeador. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Ele vai explicar isso, mas para quem que ele está explicando? Para quem quis entender. Quem foi que quis entender? Foram os discípulos. Como eles expressaram isso? Eles pediram explicação. Eu não ia falar isso, mas é uma coisa que está aqui no meu coração. Estou pensando seriamente em voltar a ter escola bíblica dominical aqui. E porque eu vejo a necessidade das pessoas fazerem perguntas. E muitas perguntas são elucidativas. E foi o que os discípulos fizeram. E faziam sempre, né? Então Jesus explicou: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, ele está falando de um tipo de solo. Como é o solo à beira do caminho? É um solo batido, pisado. E nós sabemos que um solo batido e pisado, se você jogar uma semente ali, a semente nem entra. Para você lançar uma semente, você tem que afofar a terra, trabalhar a terra, arar a terra, e tem que ser um solo que seja receptivo àquela semente que vai ser lançada ali. Naturalmente, o solo é o coração humano, e a semente é a palavra de Deus. Mas como o solo é duro, da mesma forma como o coração humano, às vezes é duro, batido, pisado, a semente fica na superfície, ela não penetra na terra. Por isso as aves do céu vêm e se fartam daquelas sementes e comem a semente com facilidade. As aves do céu são uma figura do maligno, que não vai roubar essa palavra, levando você a ter 1000 pensamentos. Quando você sai daqui, se essa palavra não é ruminada, não é trabalhada, dificilmente vai ficar muita coisa. É por isso que na célula nós voltamos ao mesmo assunto e queremos que ali seja trabalhado aquilo que foi ministrado aqui, pelo menos no domingo de manhã. Porque alguém ouviria a palavra de Deus e não entenderia? Porque o Senhor não daria o entendimento. Porque o Senhor não se revela a quem não quer ouvir. Jesus, quando ministrava, ele fazia questão de dar a quem queria. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão da vida. Então, ele tem o que nos dá para matar a nossa fome e a nossa sede, se temos essa sede. Mas então, Deus e logo o Senhor Jesus, que é Deus também, não vai lançar o que é precioso para quem não está afim de ouvir e de entender. Só entende quem quer. Isso exige que você se debruce sobre a palavra, que você ore pedindo entendimento e queira realmente de coração entender. Agora, sobre o que foi semeado em solo rochoso.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, vamos começar do solo rochoso. Como é um solo rochoso? É um solo pedregoso, tem muita pedra e pouca terra. A terra que nele existe não tem profundidade, é na superfície quando existe. E a semente cai, ela germina, mas ela não tem como aprofundar as suas raízes. E porque logo vai dar numa pedra ou vai dar em um solo rochoso. E o resultado é que mesmo que tenha germinado, mesmo que ela tenha aflorado, o sol, quando der naquela plantinha tenra, vai impedir que ela subsista e ela vai morrer ali mesmo, né? Isso caracteriza aquele que recebe a palavra de Deus com alegria, com empolgação, não é? Muita emoção, mas muita superficialidade. A palavra não encontra espaço neste coração, neste terreno. O sol da tribulação, o sol da perseguição, então vem sobre a planta e ela não resiste, ela não subsiste. Mas vejamos agora sobre o que foi semeado entre espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa semente, ela germina, ela aflora, mas porque a semente significa a palavra de Deus, a palavra de Deus é sufocada por inúmeras coisas que assediam essa pessoa. Jesus falou das preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas, ou da riqueza, das riquezas sufocam a palavra e ela não frutifica. Ou seja, não vai muito longe. Neste solo a semente germina, mas é sufocada pelos espinhos. A semente, a palavra de Deus é sufocada pelas preocupações desta vida, como interesses sociais, opinião das pessoas, da família, dos amigos. Cara, você aceitou Jesus? Ih, careta! Isso aí não vai dar certo. E olha, não vai faltar gente que vai criticar você. Ou criticar quem faça uma decisão dessa. São pessoas que estão preocupadas com o que pensam seus amigos e com a aprovação desses amigos ou pessoas mais íntimas. Ou então é uma pessoa que é afetada pelo engano das riquezas. Ah, se eu for seguir a Jesus, eu não vou poder continuar fazendo o que eu faço. Não vou poder continuar sonegando o imposto. Não vou poder agir com malandragem nessa ou naquela situação. Em outras palavras, eu não vou poder fazer os meus trambiques, porque o Senhor
isso não se coaduna com ele. Então, eu prefiro não seguir. Quem sabe mais tarde, depois que eu ganhar muito dinheiro, quem sabe numa outra situação, mas agora não. Não vai dar. Eu não vou abrir mão das facilidades que eu tenho de ganhar dinheiro, de continuar fazendo o que eu estou fazendo. E aí entra a ambição, o desejo de ter. E a vida com Deus não tem o significado que deveria ter e são os espinhos que sufocam a palavra. Jesus disse em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Quando eu recebi o chamado para servir a Deus de tempo integral, eu já disse para vocês, eu era comerciante e nós tínhamos uma empresa com lojas de varejo e loja de atacado. Mas eu comecei a sentir que meu coração não estava mais ali. Aquilo não representava mais nada para mim. E eu queria me desfazer daquilo o mais rápido possível. E o que aos meus pais, que eram, e não eram porque estão na glória, né? Eram crentes, ficaram preocupados com a minha precipitação, mas eu sentia que eu não estava sendo o que devia ser em relação àquela empresa que nós representávamos. Na época eram chocolates Garoto. Hoje eu nem sei como é que chama, se ainda é Chocolates Garoto. Eu sei que foi comprado por outra empresa, que hoje é dono de várias empresas, se não me engano é a própria Nestlé, mas são conversas, eu não sei nada de concreto para dizer para vocês. Mas o fato é que eu não estava agindo como agiria, ou como agia no início. Então eu não estava sendo fiel àquela empresa que eu estava representando, e eu passei para frente. Então, eu sei hoje que eu não posso servir a Deus e as riquezas. Se alguém pensa que pode ficar rico através do ministério, é bom desistir. Porque Deus promete o sustento para você, mas não promete que você vai ficar rico. Eu não joguei pela janela tudo que eu tinha adquirido antes, mas minha preocupação não foi mais esta, e nunca mais coloquei minha esperança ali. E Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não há como compatibilizar uma coisa com a outra. Não há como juntar uma coisa com a outra. E você vai dizer, mas como? Se você é um comerciante, se você e você não tem um chamado como eu tive para deixar tudo para lá, sim, mas você pode ter essas coisas, mas não pode colocar nelas o seu coração. Aquilo não pode ser o alvo principal da sua vida. O alvo do crente é Jesus. A essência és tu, a essência és tu.
Ele deve ser o meu alvo, deve ser o seu alvo. O trabalho deve ser um acessório, deve ser um detalhe, um pormenor. Nós estamos aqui para servir a Deus. Estamos aqui para promover o reino de Deus. E as outras coisas são acessórias. São apenas meios, veículos. Deus se utiliza de todas as coisas que as pessoas têm e possuem. Agora, o que nós não podemos ter é os nossos olhos fixos naquilo que é efêmero e que um dia vai passar e que não vai permanecer. Nós temos que estar aqui, viver aqui como pessoas que estão num território que não é o nosso. Nós pertencemos a um reino, somos cidadãos do reino dos céus. E o que precisamos de recursos para viver aqui, sim, mas temos que entender que a nossa passagem por aqui é transitória. Nós somos estrangeiros, o nosso lar não é esse, o nosso lar é celestial. Então é preciso que nós tenhamos esse foco, para que os nossos olhos estejam no lugar certo. Mas Jesus disse, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus explicou que o coração da pessoa, simbolizado pela terra, boa terra tem 3 características. A primeira característica é um coração que ouve a palavra de Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Você vai dizer, mas todo mundo ouvia Jesus. Ouvir é uma coisa, agora ouvir como quem quer ouvir é outra coisa. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir significa ouvir para dar crédito, para obedecer, para seguir. Eu as conheço, e ele diz, e elas me seguem. Seguir a Jesus é ser discípulo de Jesus, é andar nas pisadas de Jesus. A segunda característica é um coração que compreende a palavra de Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Por que ele compreendeu? Porque ele ouviu. Então ele pode compreender. Eu vou lá para um dos meus textos preferidos para explicar essas coisas, que está em Provérbios, capítulo 2. Aqui nós temos uma explicação muito clara dessas verdades. Aqui diz o seguinte, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, aceitar e guardar. Agora, veja o verso 2. Se você der ouvidos à sabedoria. O que é isso? Se você tiver interesse de entender e saber o que significa aquilo, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração ao entendimento, é preciso que você queira entender. Você recebe e você fica pensando naquilo até entender. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o
temor do Senhor, ou seja, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, a segunda característica é um coração que compreende a palavra de Deus. Ouve e compreende. Terceira característica é um coração que frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Um coração que frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. O que significa isso? Primeiro, é a reprodução exata do fruto que deu origem à semente. A palavra de Deus na sua própria vida. 1 de João 2, 3 a 6 dizem assim: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Isso é que faz a diferença, não é só ouvir, é ouvir e buscar viver. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E ele acrescenta: nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, isso é evangelho. Isso é o que Jesus realmente está se referindo aqui. Frutificar é dar o mesmo fruto que deu origem àquela palavra. E a palavra vem de Deus. É a palavra de Deus. Jesus fez uma analogia dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele falou da necessidade de nós estarmos nele, permanecermos nele, porque sem ele nós nada podemos fazer. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Segundo, é a reprodução exata do fruto que deu origem à semente. A palavra de Deus na vida dos outros. Em verdade, João 12, 24, em verdade, verdade, lhes digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus disse isso acerca de si mesmo. Ele era um, mas se ele fosse à cruz como foi, e desse a vida dele em nosso favor, então ele não seria um mais, ele seria muitos, através daqueles que o seguiriam. Primeiro os apóstolos, os outros discípulos, que depois da ressurreição de Jesus, eram mais de 500 irmãos que foram vistos reunidos de uma só vez, segundo relato do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículos, logo no início, onde ele diz que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Então, Jesus tinha se multiplicado, mas para ele se multiplicar, ele teve que dar a vida dele. E é preciso que eu e você morramos dia após dia para a nossa própria vida, para que nós possamos dar fruto na vida de outras pessoas. E foi por isso também que Jesus afirmou em João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto
e assim mostrarão que são meus discípulos. Como é que nós mostramos que somos discípulos? Dando frutos. Que fruto? O mesmo fruto que Jesus manifestou, agindo como ele agiu. Então, a vida que há em nós precisa ser reproduzida na vida de terceiros, de outros. É quando nós compartilhamos a nossa fé com outras pessoas. Primeiro com ações, atitudes e finalmente por palavras. As pessoas estão muito mais interessadas em ver Jesus em nós do que ouvir-nos acerca de Jesus. Mas quando elas veem Jesus em nós, elas têm interesse em conhecer Jesus. Conclusão. Não foi sem razão que Jesus concluiu, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Isso diz respeito à reprodução da vida que nós recebemos para outras pessoas. Agora, a boa terra não produz sempre a mesma quantidade de frutos, mas toda boa terra frutifica. Deve dar frutos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, falasse com Deus. Eu não sei se entre nós aqui existe alguma pessoa que ainda não tenha se posicionado em relação a Jesus. Que tenha tomado uma decisão de seguir a Jesus, de realmente deixar o pecado, se arrepender da vida que vem levando, mudar de atitude e vir a Deus como você está. Muitas pessoas pensam que para vir a Deus, para vir a Jesus, elas têm que mudar de vida. Você não tem que mudar nada. Vem e Ele que vai mudar você. Agora, você precisa querer ser mudado. Você precisa se entregar, arrepender-se do que você tem feito, vem fazendo e como tem vivido. É preciso que você esteja insatisfeito com a sua vida, como você a tem levado, como você a tem vivido, e que você queira uma vida diferente. E se você ainda não fez uma decisão por Jesus e quer fazê-lo agora, então eu vou pedir que você faça um sinal para mim, enquanto todo mundo está orando, levanta o seu braço e eu quero orar com você, dedicando sua vida ao Senhor. Alguém? Eu poderia fazer um apelo e pedir, se você realmente está insatisfeito com a sua vida e quiser mudar de atitude, faça o que você ouviu aqui hoje também. Eu poderia chamá-lo aqui, mas eu vou preferir que você faça isso aí no seu lugar. Mas faça agora. Diga para ele, olha, eu estou insatisfeito com a vidinha miserável que eu estou vivendo, com a mediocridade que tem sido a minha vida. E eu quero mudanças, eu quero transformações, eu quero ser uma boa terra, eu quero dar frutos, muito fruto. Então, você reconheça diante de Deus que você não pode fazer isso, mas que você entrega a sua vida para que Ele faça as mudanças que são necessárias na sua vida, para que você dê muito fruto.